Olá, alunos! Vamos aqui então resolver mais um exercício relacionado ao estudo de potências e radiciação. O exercício diz o seguinte: resolva as operações a seguir. E aí, pessoal, as operações que eu tenho é a raiz quadrada de 32 mais a raiz quadrada de 48 menos a raiz quadrada de 8 menos a raiz quadrada de 108. Pessoal, percebam que nenhum desses valores possui raiz quadrada exata, né? Possui um valor exato. Por esse motivo, então, já que o 32 não tem raiz quadrada exata, o 48 não tem raiz quadrada exata, nem o 8 e nem o 108, tá, pessoal? Então, o processo para a gente poder resolver isso aqui é a gente fazer a decomposição em fatores primos, tá? De cada um desses valores que estão dentro da raiz, certinho? Para a gente poder ter condições de entender o que está acontecendo com eles. Bom, vamos fazer aqui então com o 32 primeiro, certo? Bom, pessoal, 32 dá para dividir por 2, e aqui vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Então vejam que o 32 pode ser escrito assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, como 2 elevado a 5. Então veja que a raiz quadrada de 32 pode ser isso aqui, ó, o 2 elevado a 5. Já o nosso 48, vamos fazer a decomposição em fatores primos, né, pessoal? Por 2 vai dar o 24, por 2 vai dar 12, por 2 vai dar aqui o 6, e aqui por 2 vai dar o nosso 3, e por 3 vai dar 1. E aí percebam, tá, pessoal, que vai ser 1, 2, 3, 4, vai ser o 2 elevado a 4 vezes o 3. Então percebam que o 48 pode ser escrito assim, tá, pessoal? Olha, 2 elevado a 4 vezes o 3, beleza? Já o nosso 8, né, pessoal? Opa, colocando aqui o nosso 8, ele pode ser escrito assim, ó, 2, aqui vai dar 4, por 2 aqui vai dar 2, por 2 aqui vai dar 1. Ou seja, ele pode ser escrito como sendo o 2 elevado a 3. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 8 pode ser que o 2 elevado a 3. Já o nosso 108, né, pessoal, pode ser escrito assim, ó. Por 2 vai dar o 54, por 2 vai dar o 27, agora não dá por 2, só pode ser o 3, que vai dar 9, por 3 vai dar 3, e por 3 aqui vai dar 1. E aí percebam, pessoal, que eu posso escrever assim, ó, 2 elevado a 2 vezes o 3 elevado a 3, certinho? Muito bem. Então vejam aqui agora, tá, pessoal? E aqui eu posso escrever assim, então, ó, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3, beleza? Então percebam ali agora, pessoal, que eu tenho a seguinte operação para resolver. 2 elevado a 5 mais o raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes o 3, certo? Menos o raiz quadrada de 2 elevado a 3, né? Menos ali o raiz quadrada, tá, pessoal, de 2 elevado a 2 vezes o 3 elevado a 3. Agora, pessoal, vejam a seguinte situação. Eu consigo, tá, escrever isso aqui, ó, esse 2 elevado a 5, de uma outra forma. Eu consigo escrever o 2 elevado a 5 como sendo 2 elevado a 4 mais 1. Vocês concordam com essa ideia? Que olha, que eu vou escrever... Pessoal, vou puxar isso aqui um pouco para o lado para a gente poder ter mais espaço para poder resolver o exercício, certo? Bom, galera, veja bem. Eu tenho ali que o 2 elevado a 5, eu posso escrevê-lo da seguinte maneira, ó. O 2 elevado a 4 mais 1. Vocês concordam com essa ideia? Beleza, então tá ali, ó, mais 1, certinho? E aqui, pessoal, vejam que dentro da raiz eu tenho uma multiplicação. Eu consigo, usando lá minhas propriedades, né, de radiciação, eu consigo separar isso aqui em duas raízes, ficando assim, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes a raiz quadrada de 3, certinho? Menos, agora pessoal, vejam aqui, ó, que essa raiz aqui, ó, do 2, raiz quadrada do 2 elevado a 3, eu também consigo escrever aquele 2 elevado a 3 de um jeito diferente. Eu consigo escrever ele assim, ó, 2 elevado a 2 mais 1. Vejam que o 3 pode ser escrito como 2 mais 1, não é verdade? Muito bem. Menos, tá, pessoal? E vejam que nesta raiz aqui eu tenho uma multiplicação dentro da raiz. Então eu posso fazer aqui, ó, uma separação também, tá, pessoal? Dessa multiplicação, colocando assim, ó, 2 elevado a 2 vezes, tá, pessoal? O nosso raiz quadrada de 3 elevado a 3, beleza? Muito bem. Bom, pessoal, vejam o seguinte, que aqui agora, tá, pessoal, dentro dessa primeira raiz aqui, certo? Eu tenho ali, ó, no expoente, eu tenho uma adição, não tenho? Se eu tenho uma adição lá no expoente, pessoal, eu consigo fazer isso aqui, ó. Veja bem, usando lá a propriedade de potenciação. Eu consigo fazer assim, ó, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1, certinho? Eu consigo fazer isso, certo? Mas, agora, pessoal, percebam que nesta raiz aqui, ó, do 2 elevado a 4, raiz quadrada de 2 elevado a 4, eu já posso simplificar esse índice 2 com esse índice 4. Certo? E quando aqui, pessoal, eu faço essa simplificação por 2, 2 dividido por 2 não vai dar 1, significa que a minha raiz, ela desaparece, certinho? E aí, então, ficou aqui um 2, e aí ficou aqui 2 elevado a 2
vezes a raiz quadrada de 3, certo? E aqui agora, pessoal, essa raiz aqui, olha só o que eu posso fazer com ela, pessoal. Eu posso escrever aquilo ali também de maneira semelhante com o que eu fiz aqui. Pessoal, eu tenho ali o 2 elevado a 2 vezes o 2 elevado a 1. Fechou a minha raiz, certinho? E aqui, pessoal, percebam agora, ó, que eu posso simplificar esse índice 2 com esse 2. E aí, então, eu vou ter aqui ó, o menos 2 vezes, tá, pessoal, o nosso 3. Pessoal, percebam que isso aqui agora, ó, por ser uma raiz quadrada, eu posso escrever isso aqui ó, de uma outra maneira também. Eu posso escrever assim, ó, 3 elevado a 2 mais 1. Concordam? Muito bem, galera. Aqui, galera, nesta parte aqui agora, ó, eu posso escrever isso aqui na multiplicação de duas raízes. Então, eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada, tá, pessoal, de 2 elevado a 4 vezes a raiz quadrada de 2, certo? E aqui, pessoal, 2 elevado a 2, eu já posso escrever como 4 raiz quadrada de 3, beleza? E aqui, pessoal, eu posso separar esse negócio, né? Posso separar em duas raízes, ficando assim, ó, 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 2, certinho? Menos 2 vezes, e aqui, galera, ó, eu posso escrever dessa maneira aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes o 3, beleza? Percebam agora, pessoal, que nessa primeira raiz aqui, esse expoente 2 com esse 4 pode ser simplificado, de forma que nós vamos ter aqui, ó, pessoal, 2 elevado a 2, certo? Vezes a raiz quadrada de 2, mais o 4 raiz quadrada de 3, não dá para fazer mais nada aqui, é só isso mesmo. Percebam, pessoal, que neste 2 com este 2 pode ser simplificado, sobrando aqui para a gente, então, o menos 2 raiz quadrada de 2, e aqui agora também já não dá para fazer mais nada, certo? Menos o 2 vezes, tá, pessoal? Ó, 2 vezes o raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Ou seja, isso aqui eu pude separar em outras duas raízes, certo? Bom, pessoal, vejam aqui que eu tenho 2 ao quadrado. Isso vai dar 4 raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 3, menos 2 raiz quadrada de 2, certinho, pessoal? E aqui, pessoal, percebam agora que eu posso simplificar esse cara com esse cara, certinho? E aí, eu vou ter aqui ó, o menos 2 vezes o 3 vezes a raiz quadrada de 3, certinho? Bom, galera, percebam que este 4 raiz quadrada de 2 pode ser operado já com este carinha aqui, correto? Então, pessoal, quanto que é 4 menos o 2? Isso aqui vai dar 2 raiz quadrada de 2, certinho? Mais o nosso 4 raiz quadrada de 3, menos o nosso 6 raiz quadrada de 3 que eu tenho aqui, certo? Porque 2 vezes 3, agora deu 6. E agora, pessoal, percebam então que esses valores aqui, ó, o 4 raiz quadrada de 3 com menos 6 raiz quadrada de 3, dá para a gente poder operar. E aí o resultado disso, né, galera, vai ser o seguinte, ó, 2 raiz quadrada de 2, 4 menos o 6, pessoal, isso vai dar menos 2 raiz quadrada de 3, concordam? Muito bem. Pessoal, percebam aqui ó, que a gente tem o 2 em evidência, não é isso? Então, eu vou colocar aqui o fator 2 em evidência e vai ficar assim, ó, 2 que multiplica a raiz quadrada de 2 menos a nossa raiz quadrada de 3. Então, está aqui, tá, pessoal? O resultado de todas aquelas operações, beleza?